E aí, senhores, tudo bem? Bora lá então, ó, começando a apostila nova, né? Novo tema, então, novas questões aí a serem abordadas. A gente começa com um tema então que é de grande importância, né? Fundamental que você domine aí alguns conceitos, algumas ideias, né? Até porque a urbanização é um dos fatores, dos pilares da nossa sociedade, né? Então a gente vai começar exatamente com o início da urbanização, né? E a urbanização é exatamente essa distinção entre campo e cidade. O que vem a ser uma cidade? A cidade, então, é uma junção de pessoas, né, que vai contar ali com algumas estruturas completamente diferentes das estruturas do campo, né? A cidade, então, vai ser um centro de poder, né? O centro então da política e lá que vai ser então definido exatamente o que vai ser feito na cidade, no campo, em todas as áreas, né? Mas o princípio das cidades ele vai ocorrer há bastante tempo, né? Na região da Mesopotâmia, né? Então, ó, 3.500 anos antes de Cristo, né? A gente vai ter então o início dessa junção, dessa aglomeração de pessoas, né? Que então a região entre os rios Tigres e Eufrates, né? E a gente vai acabar notando o seguinte, que para o homem, para a civilização e principalmente para as cidades, o rio é muito importante. Então as primeiras cidades vão ter esse ponto comum, né? Todas elas então vão precisar de uma fonte de água próxima, né? Ou então a cidade vai ser exatamente colada nos rios. Esse é o caso bem mais comum, né? As primeiras cidades então elas vão demonstrar para a gente claramente a necessidade que o homem tem de proteção, né? Aquela questão tipo do homem na caverna, então ficou para trás. Por quê? Porque não é todo lugar que você vai arrumar uma estrutura dessa, vai conseguir alguma coisa assim do tipo. Então essa aí é uma ilustração tentando demonstrar como seriam exatamente aí as primeiras cidades. E você bem pode ver que uma coisa é notável, você não consegue ver portas, né? Então, não tem portas porque a ideia é exatamente se proteger, ter um local então para proteção, né? Então, supostamente aí essas casas elas teriam as suas entradas pela parte de cima, né? Então, o que os caras faziam? Eles iam lá, construíam as casas, mas a entrada seria por cima. Por quê? Porque eles não conseguiram, não tinham desenvolvido ainda a ideia de uma porta. Aí você até pode pensar, fala, meu, mas uma porta é um negócio tão simples. Então, mas é um negócio simples também para outros animais conseguirem entrar, né? Então daí a grande questão, o grande problema, né? Então eles fariam então essa entrada por cima, né? Você até pode pensar, meu, mas quem foi a pessoa que teve essa ideia aí de fazer esse negócio? Não, então, isso aí é tudo através de estudos, de escavações que fizeram, que acharam aí essas primeiras cidades, essas primeiras estruturas, né? E com o passar do tempo, até um grande salto aí na história da humanidade, né? A gente chega até os primórdios do que seria exatamente a cidade nossa hoje, né? Vai ser exatamente o burgo, né? O burgo, ele vai ser visivelmente, falando, meu, mas isso aí é um castelo. Então, na verdade, o castelo até está aí, né? Ele seria esse aqui, tá vendo, ó? Né, o maiorzão, tá falando, não, mas aí tem outro aqui também, tá? Então, você tem aqui algumas grandes estruturas. Então, até no período feudal, você tinha essa constituição aí, que é o seguinte, vai ser a casa, então, do cara que seria o dono de toda essa região. E, logicamente, na casa dele, né, ele vai fazer essa fortificação. Acontece, então, que as pessoas que faziam parte desse feudo ou dessa região, ou até você pode imaginar isso aí como sendo um reino, né? Eles vão então tentar buscar essa proteção, ou seja, eles vão lá para perto da casa do dono, do senhor feudal ou qualquer coisa do tipo,
né? E, logicamente, o que esse cara vai fazer? Ele vai criar uma proteção. Então, é bastante comum na história da Europa, né, você encontrar essas fortificações aí ao redor das cidades, né? Mas então, fortificação para quê? Bom, dos burgos que estão ali em volta e tudo mais, se você for pensar a saída do feudalismo, né, para o período aí mercantil, você tem aí a aparição de um personagem, que é o rei, né? O rei, na verdade, ele vai ser o cara que tem o exército e sai tomando os feudos, né? Então, se você for pensar, o rei ele cobrava impostos das pessoas que estavam ali na sua área, né? Por que ele fazia isso? Bom, porque ele oferecia proteção a essas pessoas. Se o cara não pagasse os impostos e tudo mais, sabe o que ele fazia? Ele trocava o cara, matava aquele lá, ou prendia, fazia qualquer coisa, né? E dava as terras para outra pessoa. Então, a cidade ela vai acabar sendo essa região de proteção. E é lógico, se você for pensar, a cidade, principalmente o burgo, né, que é o princípio da cidade, vai ser uma região, um local de troca, né? Então você acaba tendo o início do comércio ali, né? E a cidade, o comércio, o capitalismo vão dar um casamento muito bom mesmo, né? E você acaba tendo aí então o crescimento, a aparição de algumas cidades que são muito grandes até para sua própria época, né? Se você vê aí, ó, é um mapinha então da cidade de Paris de 1530, né? Então algumas cidades aí vão crescer e crescer bastante. Você bem pode ver que tem um grande rio aí passando no meio, né, da cidade. Esse aí é o Rio Sena, né? Então as cidades elas vão começar a crescer bastante, né? E a gente sempre vai ter ali um problema, né? Sempre uma questão que é como que você vai ter tanta gente ali no mesmo lugar, sendo que você não tinha coisas básicas, né? A ideia do tratamento da água que nós temos hoje, né, não existia nesse período, né? Então, e assim, pense uma coisa, ó, hoje nós temos água tratada, encanada, né? Você abre a torneira, sai na sua casa, só que mesmo assim você vai lá e compra água mineral, ou seja, nem essa água de hoje, a tratada, você confia. Imagine então nesse período, né? Como que era o sistema de saneamento básico? Não existia, né? Por exemplo, Roma, os romanos tinham um negócio que era todo mundo, tinha gente que vinha ver, vinha conhecer, né? Que era o seguinte, eles desviaram, né, um corpo hídrico, uma água, né, uma fonte para Roma, e daí eles faziam, né, eles tinham os banhos públicos e lá tinham os banheiros, né? Então, digamos assim, um dos primeiros sistemas de sanitário, né, que você tem na história da humanidade ocorre em Roma, que é o seguinte, o cara ia lá, né, tinha um lugar para ele sentar, fazer ali as suas necessidades, e embaixo passava água continuamente e levava embora. E levava para onde? Que isso, nem quero saber, né? Quem tiver para baixo no rio que tá lascado. E infelizmente nisso a gente nem evoluiu tanto assim, né? Essa aí, ó, é uma imagem de Londres, né? Londres então aí nos seus primórdios, né? Mas já era uma cidade também bastante grande. E Londres vai ser um dos grandes problemas aí da humanidade, né? Porque é uma região pantanosa. E você vai ter aí construções ocorrendo constantemente, né? Se você for pensar, é uma cidade aí bastante antiga, né? Então, tipo assim, às vezes os caras vão fazer alguma escavação, alguma coisa, sei lá, encontram resíduos aí históricos, né? Tipo, acho que há pouco tempo atrás encontraram o corpo de um rei, ou seja, é muita coisa no mesmo lugar, né? Então, o que vai ocorrer? A gente vai ter grandes problemas, né? Como que você vai fazer para conseguir manter toda essa população ali, né, no mesmo local?
o sistema de transporte na época era muito deficitário, muito lento, né? Você não tinha rodovias e coisas do tipo, né? Então essas cidades aí, como eu usei Paris, Londres aí como exemplos, você tem uma coisa que é muito importante, né? Você tem a proximidade dos rios. Londres, então, acumula duas, né? Proximidade do rio e do oceano, né? Você tem, então, as rotas comerciais ocorrendo de modo bastante intenso nessas cidades. Algumas dessas cidades, né, vão se transformar nos grandes epicentros ali econômicos de todas as regiões, vão crescer mais que as outras, exatamente devido a essas conexões. Pense só uma coisa, Marília atingiu o tamanho que tem exatamente por conta da ferrovia, né? Se você for pensar, as cidades vizinhas a Marília, elas não têm tantas coisas de diferentes assim de Marília, né? Por que que Dirceu não atingiu o tamanho de Marília? Exatamente porque a ferrovia passa por Marília. Então, essa questão vai ser fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento das cidades, né? E também é lógico que, enquanto vários problemas não fossem resolvidos, né, como a questão do saneamento, de você conseguir limpar as ruas, né, você tem pragas então se disseminando nas cidades e de modo muito intenso, né? Todas as vezes então que a gente tem processos como uma pandemia, por exemplo, as cidades sempre serão os focos. Por quê? Porque as pessoas se acumulam nas cidades, né? Então você tem questões que hoje, para nós, são bastante básicas que precisam ser resolvidas, né? Se você for pensar a saúde, ela demora muito a evoluir, a nós entendemos o que são as pragas, como elas são transmitidas, né? E coisas do tipo. Então, desculpa. Então, logicamente que a gente vai atravessar grandes problemas. Um deles é bastante básico e aqui no Brasil, infelizmente, a gente vive isso ainda hoje de modo muito real e muito intenso, né? Isso aí, né, é uma tira que fizeram em um jornal que é exatamente o processo de limpeza do rio Tamisa, né? Então, o que que acontece? A gente vai ter um acontecimento que se chama o Grande Fedor. O rio Tamisa ele ficou tão poluído, que era impossível você conviver ali com ele, né? O parlamento inglês foi fechado exatamente, né? E tem uma imagenzinha que é o Faraday dando um cartão pro Thames, né? Que seria assim, o deus do rio Tamisa, exatamente porque ele queria sanitizar, limpar o rio Tamisa, né? Logicamente que esse processo ocorreu, foi limpo, né? Assim como o Sena também, né? E o que eu estou falando que nós temos esse problema até hoje? O rio Tietê. Veja o rio Tietê em São Paulo, é vergonhoso, é inacreditável, né? E exatamente, então, esses problemas vão acabar dando uma segurada no crescimento da cidade. Mas aí, deixa eu só voltar aqui, aí a gente vai passar por um processo que é muito importante, que é a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela vai colocar em xeque exatamente isso. Ou você consegue resolver essas questões básicas aí da cidade, ou não tem jeito. Ou vai estourar, né? Ou vai ou racha. E até nesse primeiro momento aí, a tendência estava indo para rachar. Mas é lógico que com a primeira Revolução Industrial, a gente começa a ter os princípios ali da ciência começando a ser aplicados, né? Então, diversas questões vão começar a evoluir junto com todo esse processo, né? Até porque você acaba tendo, então, agora grandes problemas que estão no foco de toda a população, de toda a mídia, e acaba, então, atraindo esforços do governo, da ciência, né? Porque a ciência, até então, não era lá uma grande coisa, né? A ciência era coisa feita por curiosos, na maioria dos casos, pessoas que tinham bastante dinheiro, que poderiam passar a vida estudando coisas que as outras pessoas ignoravam. Mas agora você passa a ter um momento que é crucial, né? Então, o que a primeira Revolução Industrial vai causar? Ela vai casar com a cidade, a indústria, de modo assim extremo, né?
a industrialização cria uma nova cidade, né? Um novo ponto de vista que vai ser extremo. A cidade agora ela vai começar a crescer muito, 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 e não só Londres, não só Paris, mas diversas outras cidades. E quanto mais a gente se aproxima da realidade, a gente acaba vendo que mais as cidades crescem. Devido àqueles problemas, né, sanitários lá do início que eu falei, você acaba então criando algumas questões, algumas possibilidades que a vida na cidade vai ser mais saudável que no campo. Então, a população vindo para a cidade ainda, além de tudo, vai aumentar. Ou seja, menos pessoas vão morrer na cidade. Simples assim. Então, olha só, industrialização no campo, o que ela causa? Ó, estou aqui, para quem não acompanhou. Ela impulsiona a modernização agrícola, concentrando terras e diminuindo a oferta de postos de trabalho. Ou seja, como o campo vai gerar a matéria-prima para a indústria, você tem as pessoas que têm maior poder aquisitivo comprando as terras. Até algumas pessoas que tinham indústria compram terras. Terra era muito barato. Era muito barato, você não conseguia produzir tanto assim na terra, né? E ela não tinha assim... A única importância da terra era produzir alimento, né? Mas agora o próprio campo ele vai ser transformado, porque ele vai produzir também matérias-primas. Então ele vai ter também sua importância aumentada, né? Então o que vai acontecer com o campo? Você acaba tirando os pobres do campo e eles só têm um caminho para seguir, né? Eles vão realizar a migração campo-cidade, o chamado êxodo rural, né? A industrialização, o que ela cria na cidade? Bom, na cidade aumenta a oferta de empregos e causa melhoria da infraestrutura, ou seja, as pessoas vão ficar sempre tentadas a irem para a cidade. E é lógico, os donos das indústrias precisam de trabalhadores. Quanto mais trabalhador tiver na cidade, menos ele vai pagar, né? Você acaba então tendo mais oferta de mão de obra, o que acaba diminuindo o valor do salário, né? Se você acha pessoas para trabalhar na indústria a qualquer momento, não tem problema. Agora, já pensou, se você cria vagas de trabalho e ninguém aparece lá para preenchê-las? Você vai ter que valorizar mais o seu próprio trabalhador. Fala, mas ele é ruim? Ruim, mas só tem ele. Então, aproveite, né? Incentive-o. E tudo isso cria, então, para urbanização, o aumento da população, pequeno erro aqui de digitação, né? Da cidade em relação ao campo, né? Você tem então o aumento da cidade. E essa nova cidade, então, vai precisar de questões que são cruciais. Eu coloquei essa imagem aí, né? Porque é uma imagem só para você ter uma ideia. Você está vendo que na primeira Revolução Industrial, por exemplo, nós não temos automóveis, né? E a cidade era basicamente isso: cavalo. Cavalo, cavalo e mais cavalos. Tem só uma pergunta para você. Você já parou para pensar o combustível que move o cavalo? Então, o cavalo ele faz suas necessidades também, né? Você já parou para pensar o tanto de cocô de cavalo que uma cidade como Londres acumularia em um dia? Em um dia só, né? E toda a população está ali no meio. Então, lógico, essas questões vão começar a serem exaltadas, vão precisar de serem resolvidas, né? Por quê? Porque agora, quanto mais pessoas você traz para a cidade, mais esses problemas crescem, né? Isso sem pensar exatamente na quantidade de pessoas, né? Você vai precisar de ter um sistema também de saneamento, de transporte, enfim, de tudo, né? É a cidade tomando a cara da nossa atualidade, beleza? Então, logicamente, cidades como Londres vão começar a desenvolver aí diversas obras, né? O que me chamou bastante a atenção dessa imagem é o tanto de madeira que tem aí, né? Tá vendo? Os caras estão escavando, né? Uma máquina aqui bastante rústica, né? Mas enfim, eles estão escavando, olha só, tijolo pra caramba, né? Muita madeira. E essa imagem aí é de Londres. Por que tanta madeira, tanto tijolo, gente? Né? Não é, primeiro você não cava,
né? Então, é que Londres é um negócio diferente, como eu disse já, é pantanoso. Você tem um grande rio aí, uma cidade que foi toda desenvolvida, aterrando aí algumas partes, né? Então, quando você vai escavar em Londres, você precisa de ter um preparo muito grande. Você tem que reforçar tudo com madeira, depois você vai lá, bota tijolo, tudo, cimenta tudo, espera secar, ou seja, cavar, escavar em Londres é um grande desafio, né? Mas acontece que Londres, assim como outras cidades, já sofreram transformações quase que completas, né? Por quê? Bom, porque você vai começar Londres antes de ter o serviço, por exemplo, de saneamento, né? Como é que você faz com o esgoto? Como é que você leva água para todas as casas, né? Você vai precisar escavar. Então, logicamente que Londres começa a fazer isso. Você tem grandes, então, processos, né, digamos assim, de urbanização e sanitização das cidades que são desenvolvidos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o primeiro trem, me desapareceu a palavra da cabeça agora, tá? É um trem, lógico, metrô. Achei, lembrei. O primeiro metrô aí de Londres, olha só isso aí, gente. Que baita obra, que mega obra, né? Então, Londres vai acabar resolvendo diversos dos seus problemas através dos trens, através de construir aí galerias subterrâneas, né? Londres, todo mundo diz que Londres tem no mínimo 2 andares para baixo, né? Por quê? Porque você precisa passar todo o esgoto, toda a água, transportar a população cá entre nós. Londres é uma cidade que se desenvolve antes da existência dos carros, né? Você tinha então nas ruas que não fossem as principais, aquela foto que eu mostrei é de uma das ruas principais, você tinha ruas muito não passava nada. Você, na verdade, era pensado para no máximo passar 2 carroças, né? Uma indo e outra vindo, né? E imagine então lá para as favelas de Londres e tudo mais, passa uma carroça já tá bom, né? Como é que você vai fazer para desenvolver isso agora, né? Dois carros, um vai, outro vem, e estacionamento dos dois lados. Você tem que no mínimo triplicar aí o espaço, né? Como é que você faz? Põe tudo abaixo, né? Obras então imensas, muito caras, mas que sem elas é impossível que você viabilize então a construção da cidade. Então, simplesmente o que nós notamos, que a cidade vai surgir como uma coisa tímida, buscando proteção, só que hoje é a face mais importante da nossa atualidade, é onde nós vivemos. A cidade simplesmente ela manda no campo, porque o campo vai produzir o que a cidade precisa, e não pense que é o contrário, tá? Fala, não, mas eu tenho terras, eu planto o que eu quiser. Não, muito enganado, muito enganado. Você planta o que a cidade quer, senão o banco não faz financiamento, o governo não te ajuda, enfim, né? Você faz o que a cidade quer, você faz o que a cidade precisa. Matéria-prima, alimento e coisas do tipo. Né? Você até pode pensar, fala, nossa, mas os nossos agricultores, como a gente já viu, que nem o cara produz soja para vender, sei lá, para a Inglaterra, né? Beleza, ele vai ganhar esse dinheiro, né? Mas ele vai estar abastecendo uma cidade lá, né? Então a cidade de lá que manda, digamos assim, que ela manda mais alto do que as nossas. Na verdade, a questão é muito simples, pagam mais, né? Então, simplesmente a cidade ela vai adquirir essa característica, ela é a sede do poder, né? É onde todo mundo mora, por isso é o centro do consumo. Então, logicamente, que entre campo e cidade, qual que é mais importante? A cidade. Mas e o campo? Não tem importância? Sem o campo, não existiria a cidade, né? Então, o campo sustenta a cidade. Mas quem manda no campo, quem fala assim, você tem que fazer tal coisa, é exatamente a cidade. Beleza? Então, senhores, beijão para vocês, bons estudos aí, Minecraft, né? Só para fazer uma homenagem à construção, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau, bons estudos, até mais.